Costa, nós temos leis que são sempre aparentemente favoráveis aos réus, aos acusados, aos condenados, e temos discursos também, o Flávio Gordon já falou um pouquinho disso, temos esses discursos também que defendem, né, os encarcerados, os presos, como se não houvesse jamais o caráter punitivo numa prisão, né, que fosse só um período em que aquela pessoa passa ali, né, para ressocialização. Então o caráter punitivo é sempre ignorado, e essa historinha de que a população inocente presa é grande maioria, tadinho, as vítimas, esse papinho do Lula, pelo amor de Deus, isso não pode colar, né? É a turma do direito dos manos, que a gente chama, né? Essas ONGs todas ligadas a PT e PSOL. Agora, veja, se o Lula estivesse falando de mais de 1.400 pessoas que foram presas naquele 8 de janeiro por culpa coletiva, sem o devido processo legal e tudo, poxa, eu ia até aplaudir o Lula pela primeira vez na vida. Mas a gente sabe que não é isso que ele tem em mente. Ele pensa num menino que roubou só um tênis, um celular. Ele só apontou um revólver para alguém no trânsito e levou a bolsa. Tadinho, é isso que o Lula tem em mente. E para provar isso, nós temos aí a fala de um lulista, de um petista, né, o André Sanches, do Corinthians. Aliás, a ligação também do Lula com o Corinthians é algo que deveria ser mais investigada, né, o que aconteceu ali. Mas nós temos a fala que viralizou essa semana, vamos mostrar agora para quem não viu, ele defendendo como um direito, né, você roubar. Pô, só não mata. Direito, tadinho. O cara te roubar o relógio é um direito. O país é um país pobre. O país é rico. As pessoas estão cada dia mais pobres. Então o cara tem o direito de te roubar o relógio, mas ele não tem o direito de dar uma facada, um tiro por causa de um relógio. Por causa de um tênis, que muitas vezes é falso. Por causa de uma bicicleta. Rouba a bicicleta, mas não dá facada nem tiro na pessoa, pô. Tem o direito de roubar um relógio. Veja lá como a gravidade dessa fala tinha que parar o país novamente. Porque, infelizmente, isso é uma premissa que está presente em toda a mentalidade ultrapassada esquerdista, que é o que o Flávio Gordon estava explicando. O lumpen proletariado, a revolução que começou a dar uma mudança de paradigma ali na década de 60, 70. Hoje em dia, eles fazem esse discurso, a Márcia Tiburi com a lógica do assalto e tudo. Por quê? Porque riqueza seria um jogo de soma zero. Todo rico ficou rico porque explorou o pobre, menos os ricos de esquerda, que dão dinheiro para as causas de esquerda. Aí pode ser até um especulador do mercado financeiro multibilionário que vira um fofo querido, que é o caso do Soros, 100 milhões só para ONG esquerdista no Brasil, né? Aí pode. Então, é uma tentativa de criar a mentalidade de que o cara ficou rico porque tirou do pobre. Isso é tão antigo quanto o leninismo. Então é isso que a fala desse sujeito, é uma fala abjeta, né? É o direito de roubar um relógio, só não mata. E ele ainda deve estar se sentindo um humanista. Aí tem que recomendar o livro do Gordon para entender essas seitas modernas que vão tentando substituir o cristianismo, né? Essa coisa materialista desprovida de fundamento, porque no fundo o cara deve se sentir um humanista. Ele deve olhar no espelho e falar, nossa, como eu sou bonzinho. Porque eu estou falando, pô, não mata, o tênis às vezes é falso. Então, se for verdadeiro, tudo bem. Então, se o cara roubou e não matou, está tudo certo. E onde é que fica o direito sagrado de propriedade privada? A gente sabe que isso leva, no campo, ao terrorismo do MST e por aí vai. Então, a esquerda toda está calcada nessa premissa falaciosa de jogo de soma zero, onde João ficou rico porque tirou de Pedro, que está pobre. Ana, o que dizer dessa bandidolatria, desse discurso sempre em defesa dos presos, dos acusados, dos suspeitos, exceto esses que foram detidos no 8 de janeiro e nem na Praça dos Três Poderes estavam, né? Esses têm que estar presos mesmo. É engraçado, né? Porque o Lula usa desse discurso, né? Dessa premissa de que as cadeias estão superlotadas por causa dos inocentes e não, como o Constantino mencionou, não toca no assunto dos presos inocentes do 8 de janeiro. E aqui, mais uma vez, a gente vai fazer o disclaimer. Tanto queremos a punição dos culpados e dos criminosos do 8 de janeiro que apoiamos sem restrições a CPMI do 8 de janeiro.
porque nós queremos que os culpados, os vândalos, criminosos, eles sejam processados e condenados aí ao rigor da lei. Mas há presos políticos, há presos inocentes, e aí isso não cabe. A outra premissa interessante, que agora, né, a prerrogativa do senhor Alexandre de Moraes, que prendeu num balaio coletivista, vamos prender todo mundo do 8 de janeiro e aí vamos soltando a conta-gotas. Ah, é dia da mulher? Libera 137. Ah, agora esses 90 aqui, vamos liberar também. Mas a mesma premissa não é usada para as invasões do MST, por exemplo, né, que como Constantino também disse, o direito à propriedade privada ele é completamente ignorado pelo PT. Por isso, consta Flávio e Lacombe. Desde semana passada, eu fiz uma proposta lá no Oeste Sem Filtro. Eu não falo mais petismo e nem socialista. Eles são comunistas. Não dá para a gente ficar dourando a pílula com medo. Imagina, não tem comunismo no Brasil. Mas tem comunistas. E estamos sob um estado de exceção que é muito aplaudido por comunistas. Porque é só um comunista, um agente que é contra a liberdade de expressão, que diz: eu vou processar quem me questionar. Ora, que audácia é essa? Eu vou usar a polícia, eu vou usar forças policiais para perseguir, para encarcerar, para travar os seus métodos de questionamento ao governo, ao Estado. Ora, não foi o Lula que disse durante a pandemia que, graças a Deus, né, Deus mandou a Covid para as pessoas entenderem que é só o Estado que consegue tirar as pessoas da pobreza, como se o Estado gerasse riqueza, né? Tudo é o Estado. Procurem, dão um Google aí, quem é que disse isso, né? Tudo ao Estado. Então é isso, eles são comunistas. Agora, não custa lembrarmos, para finalizar o meu comentário, Lacombe, o advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira, não sei se vocês lembram, quando o Lula foi solto, aquele grupo esquerdista / comunista de prerrogativas, aquele grupo de advogados, eles fizeram um jantar para comemorar a soltura do Lula, né, o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. E naquele jantar, o advogado, o Maris, disse: ora, no microfone, o crime já aconteceu, de que adianta punir? Que não se ache que a punição irá combater a corrupção. Ora, essa gente é o DNA dessa gente. E a palavra correta para essa turma é o que você disse, Lacombe: bandidolatria. Nada mais.